meus irmãos, bem-vindo à nossa EBD de hoje. Como está projetado ali? Sim, está. Nós vamos para iniciar nossa lição número 4. Essa é a nossa sexta aula, que algumas lições nós cobrimos em mais de um domingo, né? Lição número 4, aula 6, e hoje o tema é a pessoa de Jesus Cristo. O nome da nossa matéria é Fundamentos da Fé. Então nós estamos vendo temas que parecem básicos, mas eu prefiro exatamente o termo fundamentos. Então, fundamento é o baldrame, né? Como a gente está acostumado a chamar aqui no norte. É a pedra jacaré, apesar que não estão usando mais, né? Agora, hoje em dia, já estão abandonando. Mas é aquela fundação que corresponde à figura bíblica que Jesus fala de construir a casa sobre a rocha, né? Em vez de construir sobre a areia. Então, a construção sobre a rocha da palavra de Deus, dos fundamentos da fé, é sobre o que nós edificamos o nosso pensamento. Então, muita gente é enredado por filosofias e pensamentos humanos porque a sua fé cristã não está bem embasada na palavra de Deus. Isso você vê nas conversas com as pessoas, nas redes sociais, isso à torta e à direita. Como pessoas têm ideias, quando você vai questionar essas ideias, você nota que o grande problema delas é que elas têm uma fé líquida, diferente de uma fé sólida, certo? Pior ainda tem os da fé gasosa, que aí vai por tudo quanto é lado, não tem controle nenhum. Mas o que acontece com o líquido, irmãos? Qual é o formato de 1 litro de água? O formato do recipiente. Muito obrigado, né? Se você colocar dentro de uma coisa de sorvete, né, aqueles tupperware de sorvete que você compra aí, vai ser um cubo, né? Mais precisamente um paralelepípedo. Se você colocar dentro de uma garrafa PET de 2 litros, 1 litro de água vai ter o formato que ocupar dentro da garrafa PET. Esse é o problema da fé de muita gente. Ela é líquida, ela se adequa às circunstâncias, não formando a palavra de Deus. Infelizmente, você tem visto isso das coisas mais extensas, né? Hoje é muito comum se querer construir teologias baseado na realidade social que a pessoa vive. Teologia da Liberdade, alguém me lembra? Leonardo Boff. Ele é um exemplo disso, né? Com a tal da teologia do oprimido. Então você tem aí uma nova teologia criada para tentar responder de maneira que satisfaça o homem do problema do sofrimento humano, da pobreza e da miséria e assim por diante, né? A mais nova novidade não tão nova assim, mas já tem algumas décadas, eu acredito, é a teologia negra. Então, você não pode aceitar 2000 anos de teologia porque ela é uma teologia branca eurocentrada. Ou seja, um monte de gente branca fez teologia na Europa e isso não serve para gente que é negro, né? E blá blá blá, bli bli bli, mimimi, assim por diante. Isso aí se estende. Eu só acho engraçado que esse pessoal esquece, tudo bem que não eram europeus, mas a teologia deles bate completamente com a teologia europeia. Eles se esquecem de Agostinho, eles se esquecem de Atanásio, ambos negros do norte da África, né? Mas cuja teologia é a mesma de quem fez teologia 500 anos depois na Europa. Não muda nada, irmãos. Quando você tem uma teologia bíblica, pouco importa se ela é feita na África, na Ásia, na Europa, certo? Na aldeia Yanomami, ela é teologia bíblica. As aplicações não podem fugir daquilo que a Bíblia se propõe. Pastor, você não está saindo do tema, não? Não, porque as pessoas estão chamando Jesus das mais variadas coisas que ele não é, pela palavra de Deus, exatamente porque o fundamento da fé deles não está baseado nas Escrituras, mas nas suas próprias experiências, nas suas próprias convicções, nas suas mazelas em geral e assim por diante. Vamos orar então, irmãos, e atacar então a partir da página 47 o nosso material. Oremos. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui esta manhã para aprender da Tua palavra, aprender daquilo que Tu tens para nós nas Escrituras, nessa ocasião em especial sobre a vida do nosso amado Senhor e Salvador.
que esses fatos, muitos dos quais nós já ouvimos outras vezes em nossa igreja, sendo relembrados à nossa memória, sirvam para ainda mais aumentar o nosso amor, a nossa confiança por Ele e a nossa devoção a quem Ele é e como se deu por cada um de nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos um texto aí embaixo, antes do versículo, que lê o seguinte: Jesus Cristo é a figura central de toda a história humana. Nunca houve alguém como ele. Jesus foi considerado um grande mestre, um líder religioso, um profeta, o Filho de Deus e até o próprio Deus. O que ele disse sobre si, assim como o que outros disseram sobre ele, levaram-no ao centro de controvérsias sem fim ao longo da história. Pôncio Pilatos fez a pergunta perfeita quando disse: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Mateus 27, 22. Antes que você responda aquela pergunta, você primeiramente precisa entender quem é Jesus. E essa lição apresentará Jesus a você. As pessoas que ouviram a pergunta de Pilatos agiram como agiram, ou seja, pedindo a sua crucificação, exatamente porque faltava-lhes fundamento da fé. Viu como é interessante, irmãos? Não sabiam quem Jesus era, não compreendiam quem Jesus era e pediram a sua crucificação. Essa semana passada, ou retrasada, não lembro bem, eu estava assistindo uma entrevista do Jordan Peterson, que é uma pessoa já muito conhecida por muita gente que assiste os vídeos dele na internet, mas ele estava sendo entrevistado por um ator chamado Russell alguma coisa, um britânico. E achei a entrevista muito boa, né? Muito justa nas suas perguntas e tal. Mas, e aí o Russell chegou na parte em que ele enfiou Jesus na conversa. Porque ele estava falando sobre como você lidar com o seu próximo e tal, e ele coloca Jesus na conversa, né? E aí o entrevistado, Jordan Peterson, o interrompe e diz assim, porque o Russell falou, o Jesus que veio para amar e tal. E aí ele falou assim, não o Jesus de Apocalipse. E aí o Russell falou assim, mas eu não acredito nesse Jesus. Viu o que eu acabei de falar? Se você cria um Deus ou um Cristo a sua própria mais semelhança, a seu próprio gosto, você vai ter que pensar das Escrituras aquilo que você gosta. É engraçado que ele falou assim, eu gosto do Jesus dos Evangelhos, mas ele não leu nem os Evangelhos, porque o Jesus dos Evangelhos é o Jesus do raça de víboras. Ai de vocês, fariseus hipócritas. É o Jesus da limpeza do templo também. É o Jesus que dá aquela respostinha atravessada para a mulher cirofenícia. Lembra? Ela vem pedir ajuda a Jesus e ela fala, olha, não é justo tirar a comida dos filhos e dar para os cães. Já expliquei para vocês em outras ocasiões que os judeus chamavam os gentios, né, de cães. E não é da ideia de um poodle bonitinho. Não é isso não. Certo? É cão no pior sentido da palavra. Cão sarnento, bicho de rua. Então Jesus usa essa expressão, é o Jesus que você ama, adora, porque a Bíblia não tem, meus irmãos, mais de um, é o mesmo. E ele faz isso com um objetivo. Obviamente, meus irmãos, ele não faz com o nacionalismo e o desprezo que o judeu fazia. Ele está proporcionando ali, onisciente como ele é, uma oportunidade de ensino aos seus discípulos, porque ele sabe qual é a resposta que aquela mulher vai dar. O meu ponto aqui, irmãos, é que, voltando à entrevista, se você não conhece a Deus, você vai adorar uma faceta apenas de Deus, certo? Você vai adorar apenas uma parte daquilo que Ele é. Por isso que nossas primeiras lições trataram dos atributos de Deus. E agora vamos falar da pessoa e depois na lição no seguinte, na 5, da obra de Jesus, para que a gente saiba quem Ele é e de fato o que Ele fez, ok? O nosso texto básico aí, eu pedi que você leia comigo ali na projeção, para não misturarmos as versões, né, que a nossa apostila segue a versão revista e atrasada e a gente não usa essa daí, tá? Vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus.
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é João capítulo 1, versículo 1 e João 1, 14, né, juntando aí. Os dois textos juntos trazem uma ideia bem clara, e apesar de bastante resumida, da pessoa de Cristo, certo? E do resumo daquilo que ele vem fazer. Muito bem. Nosso primeiro ponto, meus irmãos, sobre Jesus, sobre a sua pessoa, é o Deus que se fez homem. E é óbvio que nós vamos ver o contrário também, certo? Ou a outra parte, não o contrário, perdão, mas a outra parte da pessoa de Cristo. Mas isso é importantíssimo. Jesus Cristo veio ao mundo em carne humana, ele voluntariamente deixou de lado o uso independente dos seus atributos divinos e tomou a forma de um homem. O que significa ele ter deixado o uso independente de seus atributos divinos? Ele limitou-se na encarnação, no uso dos seus atributos, às circunstâncias que ele estava passando. Por exemplo, Jesus, durante a sua encarnação, não tinha como mais ser onipresente. A carne, o corpo, limitava. Ele não tinha mais como estar em Jerusalém e em outro lugar ao mesmo tempo. Certo? Fisicamente isso é impossível. Preso ao corpo físico isso se torna impossível. Então, essa limitação, o importante saber, meus irmãos, é que não diminuiu a sua divindade. Nós vamos ver sobre isso já. Mas também foi voluntária, não foi algo imposto. Nem pelo Pai, nem por absolutamente ninguém, certo? Foi por livre e espontânea vontade. Ele era totalmente humano, homem, totalmente humano, homem em todos os sentidos, exceto que ele era sem pecado. E a isso nós damos o nome bem conhecido de encarnação. É importante, meus irmãos, esse destaque que nós estamos dando, porque já nos primeiros anos da história da igreja, a encarnação foi atacada de diversas formas, certo? Foi dito que Jesus, na verdade, era um homem, certo? Um homem bom, um homem justo, e que o Cristo, ou seja, a pessoa divina, entrou neste homem para cumprir o plano de redenção. Pastor, você deve estar perguntando, de onde o pessoal tira isso? Às vezes eu me pergunto a mesma coisa, porque se você deixa a Bíblia falar, meus irmãos, você não chega a essas mesmas conclusões. Você chega a uma conclusão completamente diferente, certo? Porque, inclusive, algumas dessas heresias são tão absurdas que falam que esse evento que eu acabei de falar aconteceu no batismo de Jesus. Mas se você lembra bem, a Bíblia trata desde a encarnação, desde a concepção em Maria, como um ato divino e a presença já do ser divino no útero de Maria. Como é que isso aconteceu só lá no batismo? Então tem umas heresias, meus irmãos, que você tem que ter uma imaginação tão grande e um desrespeito com o texto bíblico tão grande que é incrível que isso tenha prosperado tanto. Para você ter uma ideia, o arianismo, o mais próximo do arianismo que a gente pode chegar hoje, é o que acredita os testemunhos de Jeová. O arianismo, ele quase acabou com a igreja nos dias, por exemplo, do homem que eu acabei de mencionar aqui, Atanásio, que era um homem baixinho, negro, meio atarracadinho, né, sem nenhuma, não impressionava, não era nenhum Saul, como diz a Bíblia, mas era um gigante da fé. Ele combateu a sua vida inteira e depois da sua vida continuou sendo combatido a ideia de que Cristo não era plenamente divino, o arianismo. Imperadores romanos foram arianos. O arianismo foi a forma de cristianismo que chegou a boa parte do norte da Europa. O arianismo foi o cristianismo que os pré-muçulmanos conheceram. Para você ver como essa desgraça não morre. Pesquisa a época onde o islamismo vai começar. Para você ver, anos depois de que a igreja declarou o arianismo como herético, ele continuava florescendo por lugares no cristianismo. Então, meus irmãos, o ataque à pessoa de Cristo, nesse particular da encarnação, foi algo que sempre aconteceu na história da igreja de uma maneira ou de outra. Vamos lá.
o que diz Filipenses 2,6 sobre Jesus Cristo, né? Sobre Jesus antes dele se tornar homem? O que diz o texto, irmãos? Olha lá. Que embora sendo o quê? Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, o que o texto diz? Que o nosso Senhor não era um outro ser distinto, mas era o próprio Deus. É o que diz Paulo no versículo 6. Embora sendo Deus, ele não se apega ao seu direito de ser igual a Deus. Ele abre mão, o texto vai continuar dizendo, mas não fala que ele se diminui, mas ele deixa seu direito por ocasião da encarnação. Certo? Letra B. De acordo com Filipenses 2,7, o texto continua. O que fez Jesus? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aquela letra Bzinha perdida ali, depois eu vou apagar. É da nota de rodapé. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Certo? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus, meus irmãos, abre mão de toda a sua glória, certo? Que ele sempre teve com o Pai, e assume uma forma que, se não fosse os seus ensinos, se não fosse o que ele realizou, ele poderia ser facilmente confundido com qualquer outra pessoa. Não, Jesus não era o cara pintoso da Paixão de Cristo. Certo? Na época que saiu a Paixão de Cristo do Mel Gibson, teve um monte de mulher dando umas suspiradas por Jesus. Mas não num bom sentido. Não uma boa suspirada. Não? Botaram o cara lá bonitão e tal, com a barba perfeita, bem acertadinha, né, e tal. A roupa... Não. Você já parou para pensar por que eles contratam Judas? Por que ele tem que identificar Jesus, no caso, com um beijo? Porque ele era uma pessoa comum. Na verdade, Isaías vai tão longe quanto dizer que nem bonito ele era. Não tinha beleza nem formosura. Ele era um galileu do primeiro século comum. Com calos nas mãos. Com cara de trabalhador. Então, hoje, a carpintaria já não é um negócio, ou marcenaria, se preferir, já não é um negócio leve. Pior ainda naquela época, até porque a ideia de carpinteiro no Novo Testamento não é apenas que mexia com madeira, mas que mexia com construção em geral. Então, você deve conhecer um pedreiro hoje, com todo o avanço que tem, né? Com condição de ter um carrinho de mão ou alguma coisa para levantar peso. Naquela época, deixava a pessoa rústica. Você mostra um Jesus, o do Franco Zeffirelli, por exemplo, aquele do olhão azul, parece os bugalhados. Lembra dele? Mas, rapaz, o cara magrinho, fraquinho, franguinho. Aquilo não aguentava um mês de construção civil. Nada a ver com o que você vê no perfil do homem do primeiro século. Certo? O ponto aqui, meus irmãos, é que ele se diminui em sua glória humana, mas ele não assume nenhum tipo de... Desculpe, na sua glória divina, mas ele não assume nenhum tipo de glória humana. Ele não vem impressionante. Ele não vem parecendo um Saul do Antigo Testamento, lembrando dele de novo nessa segunda lição. Porque o texto fala, meus irmãos, que Saul sobressaía todos os homens do ombro para cima. Era alto, bonito e moreno. Já pensou? Por quê? Porque Deus queria mostrar assim, olha, esse é o rei que vocês vão gostar. Depois vocês vão ver o que ele vai fazer. Depois eu vou dar o rei que eu vou gostar. E vocês vão ver a diferença. Porque o rei que Deus escolhe é um menino, é um adolescente. Desprezado, inclusive, pelos seus irmãos, porque não era lá ainda homem formado. Tudo isso, meus irmãos, tem uma lição enorme para nós. Em que o nosso Senhor... Ele não veio para impressionar os homens com a sua aparência, mas com a sua mensagem. Quantos de nós nos limitamos na obra de Deus porque nos comparamos com outras pessoas, fisicamente?
da forma de nos apresentar em público, ou qualquer outro tipo de comparação. O Senhor nasce desse jeito, numa cidade que lá do Antigo Testamento já era pequena, na opinião das pessoas, Belém. E ele vai para uma região que depois as pessoas têm uma opinião. Pode ver alguma coisa boa daí? Tem alguma coisa, já se ouviu falar alguma fama ou algum legado profético dessa região? Depois ele vai para ser identificado com um grupo de pessoas, os galileus, que também não eram levados muito em consideração. Não nasceu na Judéia, zona aí, irmãos, em Jerusalém, mais longe possível que você fosse, mais desprezado socialmente você era. Engraçado, o nosso Senhor escolhe exatamente essas facetas sociais para mostrar que não é por causa disso que ele se tornaria relevante, mas por quem ele, na sua essência, realmente era. E Jesus, meus irmãos, algumas comprovações, ele era totalmente humano. Isso aqui é outra coisa importante. Outra heresia que cresceu a respeito de Cristo é que ele, de fato, não era um homem. Inclusive, que ele nem tocava o solo. Por que eles pensavam isso? Porque a matéria é má. Se a matéria é ruim, isso é um pensamento platônico, viu? Se a matéria é ruim, Deus não podia se tornar matéria. Então ele tinha uma aparência de matéria. Agora você pergunta assim, pastor, e aquele texto em que Jesus fala, toque em mim? Veja se um versículozinho acaba com uma besteirada dessa. Um versículozinho. Mas não tem um versículozinho, meus irmãos. Maria dá a luz a ele. É impossível você dar à luz uma criança que não exista, de fato. Que não seja de matéria. Aí não é parto normal, seria um parto anormal. Uma barriga que cresceu, mas não tinha nada lá dentro, de fato, não tinha matéria. Mas, por incrível que pareça, as pessoas, de fato, acreditavam e espalhavam tais ideias. Para você ver, meus irmãos, como é fundamental a base naquilo que exatamente a palavra de Deus fala, para que a gente não comece a acreditar em besteiras similares a essa. Vamos fazer um número musical agora? Não, estou brincando. Então Jesus era totalmente humano, irmãos. Ponto 1, vamos lá. Descreva o crescimento humano de Jesus e o seu desenvolvimento como jovem. Lucas 2, 40 e depois o 52 traz a seguinte informação. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aí mais adiante, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tal e qual, pelo menos a parte humana, parte física, melhor dizendo, desculpe, qualquer pessoa normal acontece. A não ser que haja uma disfunção hormonal, a não ser que haja um problema genético, todo mundo cresce. Tem uns que não crescem tanto assim, mas cresce, né? Todo mundo vai crescer. É até interessante, acho que toda criança fica assim meio confusa. Vem aquela tia que visita uma vez por ano e diz, como você cresceu. Todo mundo adorava isso, né? Quando eu era pequena eu ficava pensando assim, mas o que ela esperava? Diminuísse? Eu nunca entendi esse negócio. Como você cresceu? E Jesus era a mesma coisa. A humanidade dele se comprova em que, fisicamente, ele atendia todas as normas e leis e funcionamento normal do nosso corpo humano. Mas o interessante, meus irmãos, e aqui é que está algo que chama mais atenção, é que o texto não fala que ele apenas crescia fisicamente, mas ele se desenvolvia em sabedoria, em conhecimento, e nós estamos falando de um adolescente aqui. Falando de alguém que buscava aprender, como é até muito padrão na cultura judaica, mas ele crescia, o que demonstra que havia um equilíbrio entre a parte divina, que vamos falar daqui a pouco, mas a parte humana,
em que ele crescia na sua primeira limitação e depois a sua plenitude de sabedoria na vida adulta. O que eu quero dizer? O bebê Jesus, meus irmãos, era incapaz de sentar no seu berço. Eu não sei se ele tinha berço, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sentar no seu berço e pregar o sermão do monte. Certo? Ele com 2 aninhos, ele não sentava lá. Olha, Jesus começou a falar. Fala aí, Jesus, para ele. Bem-aventurado os que choram. Não, ele não conseguia fazer isso. Porque ele tinha 2 anos de idade. Então, a limitação do crescimento humano acompanhou o crescimento na sabedoria divina, ou o acesso a essa sabedoria divina. Você viu que interessante, irmãos? O que demonstra, queridos, que a forma como nosso Senhor venceu a sua limitação humana, no sentido normal, né, do intelecto, da cognição, também deve ser um desafio de como nós podemos crescer além daquilo que geralmente está se impondo à juventude de hoje. Ou você não percebe que a juventude ela tem sido emburrecida cada vez mais e direcionada para um uso técnico, certo? Você vai aprender tal coisa. Você percebe isso na nossa sociedade? Você não aprende mais lógica, porque não precisa. Você vai aprender a fazer chip de computador. Nem que seja para ser como um engenheiro que vai inventar o chip de computador. Mas cada vez mais você senta com essa criatura que é extremamente instruída para fazer um chip de computador. Eu não sei fazer. Certo? Mas ele é extremamente inteligente para fazer isso. Mas você senta com ele para conversar sobre um outro assunto de 2000 anos de história que nós temos desde Cristo e a criatura não sabe conversar. Em contraste, meus irmãos, quando você começa a estudar a vida de homens de Deus, por exemplo, na história da humanidade, tem camarada terminando faculdade com 17 anos de idade. Tem outro terminando doutorado com 27, 30 anos de idade. Hoje, só para ter uma ideia, nas igrejas, na maioria daquela que nós conhecemos, eu comentava isso ontem com um pastor, inclusive, lá em casa, você não pode ensinar teologia porque a criança ou adolescente não acompanha. Os filhos dos puritanos com 12 anos sabiam o catecismo de cor. E não é o catecismo infantil não, tá? É o catecismo puritano mesmo. Esse que está no seu boletim todo domingo, um capítulo. 12 anos, eles sabiam o catecismo de cor. O pai ou um mestre, um discipulador fazia a pergunta e ele oferecia a resposta com referência bíblica. Será que o nosso cérebro diminuiu? Será que nós ficamos mais ou menos capazes? Não. É que a modernidade tem levado o homem a pensar de tal maneira que tem se afastado do pensamento mais lógico, mais analítico. Mas, pastor, qual o objetivo da humanidade em fazer isso? Qual o objetivo de Satanás em promover isso através da humanidade? Ora, uma pessoa que pensa menos logicamente, ele é menos capaz de questionar a verdade fluida, líquida da pós-modernidade. É mais fácil de você aceitar absurdos se você não tem um pensamento crítico, um pensamento analítico, um pensamento lógico. Se você nunca estudou os clássicos, se você nunca leu nada além daquilo que lhe mandam ler. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque até mesmo em doutrina, em teologia, eu não quero que você aceite a minha palavra ou a palavra do autor do material. Você é livre para estudar e ir além disso. Há uns anos atrás, os nossos jovens, parece que deu um hiato aí, uma pausa nisso, criaram por conta própria um grupo de estudo teológico. Porque aqui na nossa EBD nós tínhamos que ir num determinado passo, né, porque temos uma congregação inteira, mas eles queriam ir um pouco mais rápido, criaram por conta própria, ótima, louvável iniciativa, para poder estudar.
o problema não são essas iniciativas, essas são ótimas, desde que elas se mantenham naquilo que nós estamos falando aqui, a palavra de Deus como real fonte de revelação para nós conhecermos a respeito de Deus, da palavra, da doutrina de Cristo e assim por diante. Vamos voltar. Jesus crescia de tal forma que na sua adolescência os mestres lá do templo não conseguiam debater de igual a igual para com ele. Eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, que sim, Jesus é Deus, mas há um ensinamento aqui sobre buscar coisas elevadas desde a sua mais tenra idade, de ser capaz de fazer coisas com 12, com 13, com 14 anos. Pastor, mas já estou com 50. Bem-vindo ao clube. Quase. Mas você não diz assim, isso aí é difícil demais, isso aí não dá. Tem gente que se assusta, irmãos, às vezes sem saber até o que é. Isso nós estamos estudando aqui, chama-se a união hipostática de Cristo. Tem uma vez que eu falei isso a uma pessoa, ela falou, pastor, mas tem o nome de remédio. Não, você está confundindo com hipoglós. É outra coisa, nem remédio é direito. Só é um nome complicado para dizer que as duas naturezas de Cristo eram plenas e conviviam na mesma pessoa plenamente, sem prejuízo nem de uma e nem de outra. A divindade de Cristo não diminuía a sua humanidade, a humanidade de Cristo não diminuía a sua divindade. Foi exatamente, irmãos, isso que o baixinho que eu mencionei agora, Atanásio, lutou a sua vida inteira para salvaguardar na história da igreja, contra, por exemplo, o arianismo. E a gente vai falando mais sobre isso, número 2, desculpe. O que fazia Jesus quando estava cansado? Marcos 4, 38 e 52 diz, Jesus estava na polpa, fazendo o que, irmãos? Dormindo. Eu gosto muito desse ministério de Jesus. Também gosta, né, Abraão? Dormir é tão bom que só Deus pode ter inventado um negócio desse. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Está lá, tempestade comendo solta, todo mundo com risco de vida, Jesus está dormindo. E não é a única ocasião que ele faz isso, obviamente. Ele fazia isso todo dia, como todo ser humano faz. Então nós estamos aqui, meus irmãos, com fatos básicos da vida de Jesus, mostrando que ele não vivia uma vida inumana, certo? Enquanto esteve encarnado. A gente está até hoje, mas o meu ponto aqui é antes da sua morte. Número 3. Como Jesus reagiu à falta de comida? Lucas 4:2. Uma coisa eu sei, ele não reagiu como a maioria das pessoas que eu conheço, com mau humor. Ele fez o óbvio, onde, lá no deserto, durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve o que, irmãos? Fome. Simples, básico, igualzinho a mim e a você. Agora olha que interessante, eu brinquei, meus irmãos, mas você é desses que fica extremamente insuportável quando fica com fome? Você é um daqueles que acorda e diz, não fale comigo até que eu tome meu café. Tem o pessoal já reconhecendo os outros, né? Eu tô vendo aí. Não fale comigo até que eu tome meu café da manhã, porque ou acorda sempre de mau humor. Jesus só apenas teve fome. Há diversas situações, irmãos, de... Como é que nós falamos? Pode pegar aquela coisa prateada para não molhar aqui? Bandejinha? Me falta a palavra que eu queria usar aqui, meus, mas há diversas situações de não ter a coisa. Como é que a gente chama isso? Obrigado. Oi? Não é escassez, não. E também não é abstinência, a palavra me escapa. Mas há diversas situações de privação. Ótimo. Obrigado. Obrigado lá de cá do cérebro. Há diversas situações de privação na nossa vida, irmãos, que nós justificamos para pecado. A fome é uma delas. Né? E nós dizemos que é porque eu sempre sou assim quando estou com fome, por exemplo. As mulheres lutam com a tal da TPM, né? Outra privação, de certa forma,
Graças a Deus, uma mulher já escreveu um artigo dizendo que a sua TPM não é desculpa para o seu pecado. Se você não leu, leia. Mas diversas situações nós podemos ser privados de alguma coisa e que nós temos em Jesus mais um exemplo de que não é desculpa para pecado. Nem comida e nem absolutamente nenhuma outra coisa vai justificar que nós possamos agir de uma maneira que ataque os outros ou despeje diante dos outros a minha frustração pessoal, certo? Até porque, diga-se de passagem, o almoço atrasar meia hora não é exatamente passar fome, né? Eu acho que ninguém aqui jamais experimentou o que é realmente passar fome. Então a gente às vezes exagera também essa suposta privação que estejamos passando. 5. Como Jesus reagiu quando estava triste? O que diz João 11:35, irmãos? Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia, que mais me chama a atenção nesse texto, é o fato que Jesus sabia exatamente o que ia acontecer daquele instante. Qual é o contexto aqui, irmãos? O que acontece em João capítulo 11? Exatamente. A morte de Lázaro, Jesus está longe, e até chegar lá, na verdade ele está doente, Lázaro morre. Na verdade, Jesus chega já depois de 4 dias, de propósito. E aí vem as irmãs, Marta, Maria, choram e até dizem, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí nesse contexto, meus irmãos, não da morte necessariamente do seu amigo, que ele sabe o que vai fazer, mas do que a morte causa, do que a morte altera no tecido social ao seu redor, que entra o versículo. Jesus se entristece com aquilo que ele está vendo diante dele. Há tanta coisa, meus irmãos, que deve ter passado pela cabeça do Senhor, que nós não somos capazes nem sequer de alcançar. Em primeiro lugar, ele pode ter ido lá no começo pensar, não precisava ter sido assim. Vocês não foram planejados para passar por isso. O meu pai e eu não planejamos a morte como aquilo que deveria acontecer com vocês. E por causa de tudo isso, irmãos, e muito mais, eu acredito que passou na cabeça do Senhor, ele chora. Espírito não chora. Ser desencarnado não chora. Lágrimas são um efeito biológico, corporal. Jesus era tão plenamente homem que ele era capaz de derramar lágrimas. Ou pior ainda, anos depois, de suar sangue. E aí, meus irmãos, finalmente no ponto 6, o que Jesus disse sobre si mesmo? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, meus irmãos, eu sei que parece até meio óbvio nós afirmarmos isso. Talvez você diga assim, nossa igreja, no domingo pela manhã. Mas nós temos irmãos novos na fé, irmãos que vieram de outra congregação e assim por diante. É importante revisitarmos esses temas, até para que você saiba da onde você vai tirar a sua defesa disso daqui. Porque se alguém vier com você conversar de forma absurda, ressuscitando uma heresia do 2º século, de que Jesus não tinha corpo, vá para esses textos. De que Jesus não era 100% homem, vá para esses textos. E como nós aprendemos, inclusive, com Alan Schliemann, irmãos, um ano atrás, mais ou menos, né, um pouco menos, na nossa conferência teológica Sola Escritura do ano passado, faça perguntas. De onde você tirou esse pensamento? E você vai ver que vai faltar essa pessoa, adivinha só qual é a palavra-chave? Fundamento. Certo? É aquela velha brincadeira que a gente faz, né? Fonte. Qual é a fonte? Vozes na sua cabeça. Só tirou da própria cabeça. Ouviu alguém muito importante falar tal coisa. Mas você tira a sua fonte da palavra de Deus e afirma as verdades sobre Jesus. Ok? Agora adiante, meus irmãos, nosso ponto 2. O homem que é Deus. Então, Deus se tornou homem
mas esse homem é Deus. Embora tenha assumido a forma humana, Jesus era totalmente Deus. Consideremos as seguintes marcas da divindade atribuídas a Cristo. E agora eu vou precisar do pessoal da leitura aqui. Hoje todo mundo pulou fora, né? O microfone está aqui sozinho, pegando teia de aranha. Quem vai ajudar? Vem para cá, irmã, pega a tua bênção. Alguém abra, por favor, irmãos, enquanto ela chega aqui, Mateus 28, 18, para poder ler para a gente. Coloca para mim, por favor, os atributos que nós temos aí nessa tabela. Primeiro atributo, meus irmãos, está aí na sua apostila na página 49. Soberania. Repare que os mesmos atributos nós usamos lá, ou alguns deles usamos lá com Deus, mas os mesmos se atribuem a Deus também. Mateus 28, 18, versículo bem conhecido. Alguém abriu aí? Só para prestar aqui. Pega o próximo, por favor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Como ele pode ter toda a autoridade no céu e na terra, toda a autoridade, certo? E ser um ser inferior, e ser um mini-deus, semideus, quase Deus, ou sei lá o que eles querem inventar mais. Certo? Então, meus irmãos, a declaração da soberania do nosso Senhor aponta para a sua divindade plena. Ele não pode ser soberano sobre o universo sem ser Deus. Porque só há um soberano sobre o universo, que agora, nesse caso, se manifesta na segunda pessoa da Divina Trindade. Outro atributo, ele é eterno. 1 de João 1, 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Meu Deus do céu, eu precisava de 3 EBDs para ficar nesse texto aí. É tanta coisa, meu irmão, que esse pescadorzinho aí escreve. É incrível, meus irmãos, a sabedoria de Deus sobre um homem simples. Ele fala da eternidade, ele fala da humanidade, ele fala da divindade, que as nossas mãos apalparam. Você sabe por que ele está escrevendo isso, meus irmãos? Por causa do proto-gnosticismo, que já começava a invadir o Oriente Médio ali, naquela região, e parte desses ensinos exatamente atacavam a perfeita humanidade de Cristo. Antes mesmo do arianismo. Então você vê, meus irmãos, a Bíblia tem o subsídio para tudo aquilo que falarem para atacar a ortodoxia cristã. Não precisa de nenhum outro livro, ou qualquer outro livro que tiver, será apenas para comprovar aquilo que a Bíblia já fala. Então, meus irmãos, ele é eterno. Vamos aqui. Existe algum ser eterno a não ser Deus? Não, pastor, nós vamos viver para sempre. Mas você teve um começo. Aqui o que está dizendo, aquele que era desde o princípio. A ideia de princípio aqui é eternidade anterior. Ok? Talvez seja mais lógico para vocês eu fazer para o lado de cá, né? Vocês estão olhando para lá. A eternidade anterior. Nós somos eternos na eternidade posterior. Porque nós tivemos um começo e nós não teremos um fim. Por causa da obra de Cristo. Ele não. Quando ele fala, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, meus irmãos, obviamente ele não está falando que ele teve um começo e terá um fim. Mas de que ele de eternidade a eternidade, ele é eterno, ele é Deus. Ok? Ele é imutável, Hebreus 13, 8. Estão conhecendo esse texto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nem os anjos compartilham desse atributo. A prova disso é que lá atrás, parte deles se corromperam. O nosso Deus é imutável. Só isso aí, meus irmãos, já tem uma aplicação imensa para nós. Se eu pude confiar nele com 10 anos, eu posso confiar nele com 50 anos. Eu posso confiar nele com 80 anos. Ele é imutável. Nunca vai acontecer de eu chegar diante dele, Senhor, tu prometeste tal e tal coisa. Ele falou assim, pois é, mas sabe, isso há muito tempo.
dá ideia. Eu falei, mas agora estou pensando em uma alternativa. Qual? Ainda não me decidi. Não, isso não existe na pessoa de Deus. Isso são facetas humanas. Homens fazem isso. O nosso Deus nunca. Sabe todas as coisas, ou seja, ele é onisciente. Colossenses 2, é a parte B, do versículo 2 e versículo 3. Pode. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros, tudo o que se pode saber. Aquilo, meus irmãos, nós vamos levar milhões e milhões e milhões e milhões e bilhões de anos na eternidade ainda aprendendo, estão em Cristo. Não há nada que você possa ensiná-lo, nada que você possa falar que ele já não saiba, nada que você possa aprender e dizer, olha o que eu descobri, que ele não seja fonte. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí eu pergunto, meus irmãos, como isso caberia na mente de uma simples criatura? Como isso caberia na mente de uma pessoa, de um ser criado? Obviamente não é o caso do nosso Senhor. Ele também é perfeito e sem pecado, 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mais uma vez, todo homem é pecador. Ele é a exceção. Por que ele é exceção, meus irmãos? Porque ele também é divino. E o divino não poderia coexistir com o pecado. Então essa parte de Cristo, meus irmãos, é fundamental porque ele é o cordeiro sem mancha, sem mácula. Ele é o sacrifício perfeito. Para que o sacrifício de Cristo fosse aceito, ele precisava ser homem, precisava ser Deus e precisava ser sem pecado. Ele é santo, Atos 3, 14 e 15. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Então, meus irmãos, a santidade, que nós já tratamos bastante lá nos atributos de Deus, é exatamente essa completa separação do pecado. Uma das partes importantes sobre a santidade de Deus, irmãos, é que todas as ações de Deus na Bíblia, do Senhor Jesus na Bíblia, devem ser julgadas, analisadas à luz deste atributo da santidade de Deus. Então lembra quando eu falei sobre as ocorrências nos evangelhos que as pessoas não gostam muito assim sobre Jesus, porque ele fez isso, porque fez aquilo? Então, talvez eu teria dificuldade de pegar um chicote e limpar o templo e não ser absorvido pela ira pecaminosa. A santidade do nosso Senhor impede que a ira pecaminosa ocorra na vida dele. Então, o que isso serve para nós, irmãos? Quanto mais santidade eu buscar, a lógica, menos propenso à influência da carne, do pecado, do mundo e de Satanás eu serei. Uma coisa cancela a outra. É como o copo. No planeta Terra, o copo nunca está vazio, certo? Não, pastor, ele está só meio cheio. Não, ele está daqui para cá de água e daqui para cá de ar. Ele está sempre cheio. A não ser que esteja flutuando no espaço sideral, ele está sempre cheio. A nossa vida também, meus irmãos. Há áreas que ela está cheia de Deus e há áreas que ela está cheia da carne, do pecado e, enfim, do que não presta. A grande pergunta é se eu estou satisfeito de conviver com esses pecados e essa carnalidade da minha vida ou não. Essa é a pergunta-chave. Por quê, pastor? Porque você só se livra da sua vida daquilo que você não aguenta mais, você não suporta mais. Se você não se incomoda com o tamanho da sua barriga, você vai continuar comendo, que nem amanhã fosse o último dia do mundo, e não vai se importar.
Se você está satisfeito com o estado deplorável que a falta de cuidado, de exercício físico está causando na sua saúde, você vai continuar fazendo assim, tudo ótimo. Mas no momento em que você disser, basta, a pessoa que antes você tinha que arrastar para a academia, daqui a pouco você vai chegar lá às 5 da manhã ele está lá. Ou caminhando, ou nadando, o que quer que seja. Meu ponto aqui, meus irmãos, você só se livra de alguma coisa que você já não aguenta mais na sua vida. Quer seja uma coisa física, quer seja uma coisa espiritual. Conclusão óbvia, eu não me livro deste pecado, porque apesar dele ser feinho, vesgo, cheio de sarna, parece aqueles mamíferozinhos do negócio dos dinossauros, sabe? Feinho, magrinho, mas é meu. Não, é de estimação. Eu tenho desde a adolescência esse negócio aqui, então não dá para me livrar disso. Eu ainda não estou farto. Eu não fui o primeiro, irmãos, a ter esse pensamento. Lembra da frase do puritano? O pecado só vai ser horrendo para você, asqueroso para você, à medida que Cristo seja amável para você. E eu quero deixar bem claro, irmãos, que eu estou falando isso aqui primeiro para mim. Porque eu tenho um monte de mamíferozinho asqueroso, zarolho e sarnento de pecado que eu arrasto. E eu não consigo me livrar dessa desgraça. Ou eu não quero. Mais engraçado é que, no fundo, eu não gosto dessa minha característica. Tal como provavelmente você não gosta de algumas características físicas que você poderia mudar. Mas o que eu tenho que abandonar para me livrar daquele problema me é mais precioso e me é mais querido do que eu estou disposto a abrir mão. E aí Jesus nos ensina mais uma vez, meus irmãos, porque Ele abre mão de qualquer coisa que vai atrapalhar a sua santidade e cumprir a missão que o Pai lhe deu. Ele não se enchia de adereços, ele não se enchia de bagagem, o que impedia ele de continuar seguindo adiante, ou impediria, né, de continuar. Finalmente, meus irmãos, de verdade, João 14,6. Disse Jesus a Filipe o quê? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você já sabe disso, mas não custa reafirmar. Não deixe ou não despreze os artigos definidos nesse versículo. O, a. O caminho, a verdade, a vida. Lembra da conversa que eu já falei que eu tive com as pessoas que têm um Jesus criado, um Frankenstein? Para chocar, depois nessa conversa, eu falei assim, Jesus era intransigente, intolerante e exclusivista. De jeito nenhum. Porque na cabeça dessa pessoa, inclusive, Jesus era socialista. Vai entender, né? E aí abri em João capítulo 14, versículo 6. Jesus, nesse texto, está dizendo que o caminho dos fariseus e dos saduceus não era válido, mas o caminho dele era válido. Intolerante. Que o caminho dos fariseus e saduceus não era válido, a verdade deles não era válida, a dele era. Intolerante, intransigente, exclusivista. Mas, lembra que eu falei, meus irmãos, que a geração atual não é ensinada para pensar com lógica? Chesterton, que foi um cristão lá do início do século XX, eu tenho um livro dele de 1908. Ele tem a famosa frase que você deve conhecer, que vai chegar o tempo que você vai ter que provar para as pessoas que a grama é verde. Sabe qual é o problema, meus irmãos? A grama varia, claro, né? Tem vários tipos de grama. E se você pegar 10 tipos de grama e plantar no seu quintal, você vai ter um gramado meio estranho. Porque à medida que começar a brotar, as lâminas de grama vão ser diferentes, né? Lâmina de grama, tal. Formatos diferentes e a cor vai ser diferente. Mas adivinha só, não vai ter grama vermelha. Nem verde, e nem azul, e nem amarela, e nem lilás. Vão ser diversos tons de verde.
A não ser que eu esteja errado e... Thales, já inventaram alguma grama que você já vê? Não. Então, vou consultar os universitários, né? Porque vai que, né? Alguém já inventou. Toda ela vai ser verde. E Chesterton falava sobre isso. Você vai ter que provar para as pessoas que a grama é verde. Lendo esse versículo e outros, a pessoa ainda não compreendeu que Jesus é intolerante, que Jesus é exclusivista, que ele não aceitava de maneira nenhuma uma outra verdade, era a única que era aquele que ele próprio representava. Meus irmãos, esse é o grande problema da fé cristã. E é por isso que cristãos, entre aspas, progressistas, são tão bem vistos pela sociedade. O novo queridinho da mídia é um tal de Henrique Vieira lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vão começar a falar, pode vir alguma coisa boa do Rio de Janeiro? Já está na mídia, já está na Globo, já está em tudo quanto é coisa. Por quê? Ele tem um discurso lindo, maravilhoso. E tem outro, Jackson sei lá o que também, que inclusive é um admirador pessoal meu. E tem vários desses, meus irmãos, que têm umas ideias lindas, só que não combina com a Bíblia. Por quê? Criam uma fé sem esses fundamentos que nós estamos falando aqui. São as pessoas que estão apagando o inferno. Porque o Deus Frankenstein que eles querem criar, de maneira nenhuma lançaria as pessoas para o inferno, né? Ou se lançar, vai lançar só aquelas que nós achamos que devem ir. Que estão ofendendo, que estão tratando, destratando o que nós achamos que é valioso. Isso não é a verdade, meus irmãos. A verdade é inquestionável. A verdade é inegociável. Isaías já advertiu lá atrás, ai daqueles que chamam mal de bem e o bem de mal. É exatamente isso que nós vivemos no dia de hoje. Em que a verdade é algo fluido, é algo negociável, é algo variável, dependendo do gosto da pessoa. Bem, Cristo demonstrou seu poder também, vamos continuar falando sobre atributos, né? Onipotência em seu ministério terreno de várias maneiras, certo? Então vamos lá, meus irmãos, aí está o texto, volta o clique, acaba com suspense. Vamos ouvir o texto e aí a gente vai ler ali a resposta da questão. Mateus 8, 23 e 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Qual é o poder dele aí, meus irmãos? Vamos lá. Poder sobre a tempestade e além do poder sobre o vento e o mar. Meus irmãos, eu quero que você, que conhece essa passagem, desde que você era garoto pequeno lá na sua EBD, que não deixe passar o quão tremendo é o que está acontecendo aqui. Certo? Eu acredito até que você nunca esteve no mar durante uma tempestade. Alguém esteve no mar durante uma tempestade? Eu estive na praia. No mar, não. Graças a Deus. Que deve ser simplesmente apavorante. Eu já estive na praia e aí os seguranças vieram falando assim, é bom atravessar a avenida e ir lá para o outro lado, porque o mar, a gente chama lá no litoral, o mar está de ressaca. E, gente, é assustador. A praia some, a faixa de areia some, e o mar chega às vezes até a calçada, às vezes leva a calçada de concreto, e às vezes toma todo o asfalto, você fica lá do outro lado. De longe é um espetáculo maravilhoso, né? Da segurança da marquise, lá na loja, de preferência dentro do ar-condicionado. É lindo de se ver. Lá no meio do mar, não. E aqui está um homem, número 1, está dormindo. E número 2, resolve tudo. Número 3, ainda pergunta para os seus discípulos, vocês não têm fé? Não, peraí, vemos e convenhamos. Eu sei que ele quis registrar uma tremenda de uma lição.
Mas todos nós, meus irmãos, tinha gente que já estava até com aquela boia redonda assim, já enfiada na cabeça. Mara, já está com a cara de que tá a boia assim. A boia, o colete salva-vida e ainda aquela de braço assim, impossível para ali, e ainda agarrada no Bruno, né? Coitado. Então, justiça seja feita, meus irmãos. Uma tempestade seria realmente apavorante para qualquer ser humano. Sabe por que Jesus questiona isso? Porque esses homens vêm vendo quem ele é e ouvindo sobre o reino, sobre um propósito contínuo. O que ele esperava desses homens é assim: soma um em um e vê que é dois. A vida de vocês não vai acabar no meio do mar da Galileia, que aliás é lindo de morrer. Não é aqui que vai acabar a vida de vocês. Mas o ponto aí, meus irmãos, é que comprova o poder do Senhor Jesus. 2, Lucas 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Vários tipos de doenças. São poder sobre as doenças ou enfermidades. Ok? Tem uma pegadinha que diz: o que é mais pesado? Uma tonelada de algodão ou uma tonelada de chumbo? Aí pessoal, chumbo! Se os dois têm uma tonelada, apenas o algodão tem muito mais volume do que o chumbo, né? O que é mais difícil para esse Jesus? Uma gripe ou um câncer? A única diferença, meus irmãos, é o impacto que essas coisas têm na nossa vida, né? Mas o que você faz com uma gripe forte é pegar um atestado de 2, 3 dias e ligar para o chefe, não é para ir hoje não. Com a voz alterada, parece que está, né, possuído, mas enfim, não dá para ir hoje não, estou aqui, só o ó do Borogodó, só a capa do Batman, e daqui a pouco você está bom. O outro não. Algo sério, preocupante. E não é incrível, meus irmãos, nós temos um Senhor que olha para as circunstâncias da nossa vida da mesmíssima maneira. Ele tem empatia pelo nosso sofrimento, sem dúvida nenhuma. Ele sabe que aquilo que você está passando com a gripe não é nada perto daquilo que você estaria passando com uma doença grave. Contudo, para ele, que está olhando, é como a diferença de uma brisa e uma tempestade. Mesma coisa. Não há absolutamente nada que vai mudar no seu poder aí. 3, Lucas 4:33-36. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreende e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e disseram uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Então, poder o quê, meus irmãos? Sobre os espíritos imundos, ou demônios, se você já quiser dar o nome aos bois. Então, veja bem, queridos, exorcismo não era algo novo quando Jesus surgiu. Era algo que acontecia na cultura judaica e depois também, certo? Eu não tenho dados aqui para dizer para você se era algo que realmente funcionava ou não, ou se era algo que não funcionava e Satanás colaborava para manter a ilusão de que funcionava. Não posso lhe afirmar isso. Mas o fato é que, com certeza, não funcionava sempre e não funcionava desse jeito. Se você pegar o rito do exorcismo católico hoje, meu Deus do céu, que trabalhão. Para começar a conversa, você tem que ir atrás de água benta. Só para começar. Como você vê no texto, ao qual, inclusive, nós somos chamados a ser copiadores do que Jesus faz, tem nada disso. Uma simples ordem, e Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Não precisa de nenhum ritual, não precisa de estola especial, não é algo para padres nem para pastores, é para todo filho de Deus que entende que está debaixo da mesma autoridade. Mas o nosso Senhor não apenas tinha essa autoridade, mas se você pegar os outros encontros dele com demônios, eles morriam de medo de Jesus. É isso que eu mais gosto. Tremiam de medo de Jesus. Ao ponto de dizer: já vieste nos atormentar? Jesus já está incomodando ali. Estamos aqui de boa, só aqui possuindo esse cara e tirando a vida dele, da família. Né? Você veio aqui nos atrapalhar, nossos planos.
E outra coisa, meus irmãos, que me chama a atenção nesse poder de Jesus é como pode existir crente que tem medo de demônio? Explica para mim. Você conhece crente que tem medo de demônio? Como pode uma coisa dessa? Ah, pastor, mas você tem que vir e convir, né? O demônio é mais poderoso que o ser humano. É. E daí? Você acabou de ler o que nós acabamos de ler? Porque ninguém está pedindo, meus irmãos, que você vá contra o demônio na força humana. Ninguém está pedindo que você vá... Teve muito tempo atrás, lá no Calmé, nós tivemos um caso de possessão e o cunhado da pessoa, né? Tu lembra disso? Tu tava, acho que não, né? Foi bem no comecinho. O cunhado da pessoa não é crente, até hoje, infelizmente, né? E ele quis partir para cima do demônio. Eu falei, Jesus. No braço. É um homem grandão, né? É. De camisa do Vasco, grandão assim. Ele achou que de repente, não sei lá. É que o Vasco tem uns sons de grandeza, assim. Né? Aí eu falei assim, fulano, calma aí que isso aqui não é desse jeito não. E aí ele depois ficou impressionado como que a pessoa era controlada só com oração. Absolutamente nada, ninguém relava, não precisava ficar segurando nem coisa alguma. O ponto aqui, meus irmãos, é que como pode nós temos medo de uma criatura que é controlada sem força física? Eu tenho medo de leão. Estou na pradaria lá na África, eu já vou orar para esse leão ser crente e carnal, que nem ora antes da refeição. Você conhece essa historinha, né? O caçador que encontrou o crente começou a orar, aí abriu o olho, o leão estava orando também. Ô leão, você é crente também? Eu sou, eu sempre oro antes da refeição. Eu tenho medo de leão, tenho medo de um monte de coisas reais, né? Que podem fazer um mal físico. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Atos, e nós não passamos por essa passagem ainda, né? Atos nos mostra que, aliás, passamos assim, determinado ponto, as pessoas queriam imitar os cristãos expulsando o demônio. Lembra disso? Expulsar, e aí vem uma palavrinha muito simples. Agora estou até em dúvida, nós já passamos por isso ou não? Já, né? Não. Ele diz assim, o demônio respondeu aos falsos, né, cristãos. Porque ele fala assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o que ele fala? Olha, sabemos quem é Paulo e sabemos quem é Jesus. Mas vocês quem são? São 7 filhos de Seva que levam uma sova. Sova é peia, né, na minha terra. Por quê, meus irmãos? Eles não tinham o preparo, irmão em Cristo, que você tem. E eu não me refiro a preparo, que você fez um curso de libertação, o que é outro absurdo. Você tem a unção do alto, 1 de João. Você já tem tudo o que precisa. Aquele que é de Deus, o diabo não o toca. O que é outro absurdo, possessão de crente. Já viu gente inventando isso? Ensinando isso? Cada dia tem uma novidade. Então Jesus mostra, meus irmãos, o seu controle absoluto aqui sobre as forças das trevas. Vamos andar. 4. João 11, 43 e 44. Essa é a melhor de todas. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Poder sobre a morte. Agora deixa eu deixar bem claro, meus irmãos, que eu não acho esse texto o melhor exemplo para isso. Sabe por quê? Porque apesar de Jesus ter poder sobre a morte, nenhum de nós provavelmente vai passar pela experiência de Lázaro. Até já me perguntaram, pastor, o senhor oraria para uma pessoa morta? Eu falei, olha, meu irmão, provavelmente não, porque todos nós vamos morrer. Então eu não vejo na Bíblia uma ordem clara de orar por gente morta, para ver se reproduz o milagre que aconteceu com Lázaro, com o filho da viúva, com a filha de Jairo, estou esquecendo de mais alguém? Com Eutico,
4, né? Tem mais alguém que eu esqueci? Não. Acabou. 4 pessoas no Novo Testamento inteirinho, certo? Dentre essas situações, 3 são com Jesus e 1 é com um apóstolo. Então, eu realmente não faria essa oração. Agora, eu não estou dizendo que seja possível de acontecer. Na verdade, existem testemunhos de irmãos que foram ressuscitados e devolvidos para sua família ao longo da história do cristianismo inteiro. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que isso aqui é fantástico, mas você quer ver mais fantástico? Todos nós vamos voltar à vida depois da morte. Deixa eu repetir. Você vai estar podre, certo? Verme saindo do seu globo ocular, fedendo. E nem que leve 100 anos em que você está dentro daquele túmulo. Ou não, porque depende das novas políticas, é desenterrado e colocado. Você entendeu o que eu quis dizer? Você vai viver de novo em um corpo perfeito. Amém. Entendeu agora o que eu quero dizer? Isso aqui é fichinha, irmãos. João capítulo 11. Porque o Senhor vai reverter a morte em todos os seus eleitos. Na verdade, esse é o grande poder que ele tem sobre a morte. Não reverter a morte agora, porque Lázaro morreu de novo. Ou alguém tem dúvida disso? Lázaro morreu de novo, a filha de Jairo morreu de novo, o filho da viúva morreu de novo, e Eutico morreu de novo. Todos eles ali 10 anos, 20 anos ou 30 anos depois, morreram, né? E talvez o pessoal até no enterro, segundo enterro de Lázaro. Gente, que coisa interessante, né? Familiares e irmãos queridos convidam para o culto fúnebre, backstage. O segundo culto fúnebre do irmão Lázaro. Acho que é um convite que não é escrito frequentemente, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que ele morreu de novo. Mas um dia ele, tal como todos nós, soado a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele, inclusive. Meus avós, alguns tios, um priminho de 4 anos que morreu de leucemia. Todos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Não é isso que diz a palavra? Para mim, irmãos, esse é o verdadeiro poder sobre a morte que nosso Senhor tem. Não que Ele não tenha esse, mas é que Ele vai exercer sobre todas as nossas vidas. Muito bem. Que autoridade adicional Jesus reivindicou e exerceu? Marcos 3, 2, desculpe. Vamos ler especialmente versículos 7 e 10, como está sugerido ali, porque é muita coisa. 7 e 10, desculpe. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Perdoar todos os seus pecados, né? No próximo versículo. Então, meus irmãos, eu nunca estudei essa parte, mas eu queria realmente compreender da onde vem a doutrina católica da confissão auricular. Eu estava assistindo um pedaço desse novo filme aí, Os Dois Papas, né? Enfim. E tem um ponto em que um confessa ao outro, eu lhe perdoo e tal. Eu fico pensando, de onde as pessoas tiram essas coisas? A gente estava conversando no carro sobre limbo e sobre purgatório, e eu estava conversando com meus filhos exatamente isso. Da onde eles tiram as coisas? Olha o que o texto acabou de dizer. Ninguém pode perdoar pecados a não ser um que é Deus. O que diz, meus irmãos, 1 João 1,8? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A única confissão de pecados que eu devo fazer, meu irmão, é quando eu pequei contra você. E aí não tem nada, absolutamente nada a ver com perdão. Tem a ver com restituição. Olha, eu fiz isso de mal, você quer lhe pedir perdão. O que eu posso fazer para consertar o mal que eu lhe fiz? É diferente. E, inclusive, é uma comprovação de que a minha confissão a Deus é genuína, não é da boca para fora. Falei mal da vida do meu irmão. Aí diz, Senhor, perdão, porque eu sou um fofoqueiro costumais. Aí Jesus fala, está perdoado. No dia seguinte, Senhor, lembra daquele irmão que eu falei mal dele? Falei de novo. E falei de novo, e falei de novo. Pelo amor de Deus. Uma das formas, meus irmãos, de você cortar o mal pela raiz é você confessar, isso é Tiago, né?
confessar os seus pecados uns aos outros. Para dizer, olha, eu tenho agido dessa maneira, ore por mim, me ajude nisso, mas não para perdão de pecados. Até o texto fala que para que sejamos curados, tá? Lucas 4, onde é que eu estou? Me perdi aqui, desculpa, irmãos. Segundo 2,7, quem somente pode perdoar os pecados? Só para confirmar aí, somente Deus tem poder para perdoar os pecados, que acabamos de ler, né? Uma vez que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, e somente Deus pode perdoar pecados, quem é Jesus Cristo, irmãos? Resposta óbvia. Ele é o próprio Deus encarnado, isto é, o próprio Deus feito homem, certo? Então nós tratamos bastante e confirmamos a humanidade de Cristo, estamos agora confirmando a divindade de Cristo, certo? Ele é o homem que é Deus, isso se comprova pela sua capacidade de perdoar pecados. Vamos falar agora, meus irmãos, de alguns títulos de deidade ou divindade que o nosso Senhor tem. Vamos lá ao primeiro texto, Mateus 1, versículo 23. Vamos ler juntos, irmãos? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Tomei a liberdade de lhe dar uma dicasinha com uma parte sublinhada ali. Qual é o título de deidade, de divindade do nosso Senhor? Deus conosco. É incrível que tem gente que ainda consegue ler esse texto e falar assim, não, é que a mensagem de Jesus e a sua missão de paz e ser mártir e blá, 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 mostra que ele trouxe a ideia de que Deus estava... Não é isso que significa Emanuel. Significa literalmente pai do Marcelo. Não, isso é outra história. Mas é realmente o pai do Marcelo. Emanuel significa que ele está aqui presente conosco. O que ele diz lá em João capítulo 14? Filipe diz para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Qual é a resposta de Jesus, meus irmãos? Eu estive tanto tempo entre vocês e você ainda não viu nada. Quem vê o Pai? Irmãos, tem que dar muito trabalho ser herege. Ser ortodoxo é mais fácil. É só ficar com o texto. Ser herege dá um trabalho. Eu fico pensando, quanto tempo Ário levou para fazer as heresias dele? Quanto tempo Pelágio levou para fazer as heresias dele? O problema é que dá trabalho depois para desconfirmar na cabeça das pessoas a heresia que elas acabam aceitando. Incrível. Outro título, irmãos, Filipenses 2, 10 e 11. Vamos lá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O título Kyrios, Senhor, não tem como você confundir, meus irmãos, porque é exatamente o mesmo título usado para Deus. Toda vez que você pegar na sua Bíblia em português, então o Senhor Deus disse tal e tal coisa no Novo Testamento, a palavra é Kyrios. Não tem uma palavra para Senhor usada para Deus e outra usada para Jesus, certo? Então, se o nosso Deus é Senhor e Jesus é chamado de Senhor e toda língua vai declarar isso, por bem ou por mal, né? Por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão, significa que ele é Deus, porque ele é Senhor. João 8:58. Vamos lá juntos? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Qual é, meus irmãos, o grande ensinamento atrás dessa expressão eu sou? Em grego, ela não impressiona muito. Ego eimi. O grande problema, meus irmãos, e a grande sacada é que Jesus não falava grego. Ele falava aramaico. Aramaico é uma língua muito, muito próxima do hebraico, certo? Mais próxima, por exemplo, do que português e espanhol. Muito, muito próxima. Que é a língua que eles voltaram falando da Babilônia. Hoje não é mais, certo? O judeu moderno, ele fala hebraico moderno. Mas é a língua que eles vieram falando. É a língua que você vê no filme A Paixão de Cristo. Ela é uma língua ainda utilizada hoje por alguns poucos bolsões humanos. Então, quando Jesus fala ele fala eu sou, em aramaico, todos entendiam o que ele estava dizendo, porque ele está indo lá atrás. Alguém lembra do texto?
Êxodo 3:14. Quando eu chegar lá no Egito e eles perguntarem quem te enviou, o que eu direi? O que Deus responde? Diga que eu sou, lhe enviou. Um dos textos mais tremendos que eu acho, meus irmãos, é quando Jesus vai ser preso no jardim. E os soldados chegam lá, e eles perguntam quem vocês estão buscando, e o que ele responde? Eu sou. Diz o texto que os soldados caem para trás. Eles não podem estar impressionados apenas com a pessoa de Jesus, eles viram Jesus no templo todo o tempo. O judeu entendia o que aquela expressão significava. Tanto que no texto que nós acabamos de ler, está dizendo, antes de Abraão nascer, eu sou. E eles vão perguntar, você não tem nem 40 anos, e como é que você viu Abraão e tal, né? Porque eles não entenderam naquele momento o que ele estava querendo dizer. Então ele estava se identificando com a expressão de divindade que o Deus do Êxodo se identificou com o povo do Egito, ou no Egito. Certo? Então essa expressão eu sou aí, meus irmãos, eu não sei você, mas essa era aquelas ocasiões, quando eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador, que eu pegava e rabiscava a minha Bíblia, viu? Eu escrevia, sublinhava, fazia uma seta, e as margens da minha Bíblia, pelo menos da Bíblia da época, eram tomadas de informações assim. Eu geralmente fazia um asterisco, botava Êxodo 3:14, ia lá em Êxodo 3:14, um asterisco, botava referência do Novo Testamento, caso a minha Bíblia já não tivesse a mesma referência. Muito bem, tem um quadro aí para nós lermos, irmãos. É racional, creio eu, que aquele que tem a primazia no universo, que é o ponto de referência para a história, que é o agente, o alvo, o precursor, o sustentador, o governador na esfera da criação, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o princípio, a fonte de todas as coisas, que é as primícias dos ressurretos, ou, se você preferir, dos que dormem, somente ele tem direito ao título de preeminente, que você me diz. Preeminente aqui significa, meus irmãos, que ele está em primeiro lugar em todas as situações, em todas as condições, ele está acima de tudo. Vamos continuar, meus irmãos. Declarações de deidade. Escreva as declarações chaves que nós temos aí. Vamos lá. Colossenses 2:9. Vamos lá? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente significa totalmente humano, plenitude da divindade totalmente divina. Verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, verdadeiro homem, de verdadeiro homem, como diz o credo. Assim, meus irmãos, nós temos a comprovação num único versículo de tudo aquilo que nós temos falado até agora. Certo? Porque eu não consigo entender a palavra plenitude de outra maneira. Pastor, mas aí o ariano naquela época e o Testemunho de Jeová, eles liam isso aqui e interpretam como? Eu estou dizendo, meus irmãos, dá mais trabalho ser herege. Fica com o texto. É claro que nós podemos usar a palavra pleno como um eufemismo, né? Estou plenamente satisfeito com a minha vida. Isso é virtualmente possível. Tem alguma coisa que você gostaria que desse uma mudada dizendo, não era não? Mas você pode usar, não, estou plenamente satisfeito. Provavelmente você está querendo dizer que, em termos gerais, na maior parte, eu estou de boa. Mas, irmãos, isso aqui não é um eufemismo. Paulo não está usando uma figura de linguagem de exagero. Ele está sendo preciso. Deus estava plenamente em Cristo, porque Cristo é Deus. Certo? Agora, olha Hebreus 1, de 1 a 3, a parte A. Aquele azinho lá em cima subiu por causa do corretor. Tá? Vamos lá, irmãos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu, presta atenção, herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Como alguém consegue discutir com um texto desse? Volto a repetir, dá mais trabalho ser herege. Herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Presta atenção, meus irmãos, ele não está dizendo que Jesus deu uma ajudinha.
Filho, olha só, papai fez tudo aqui. Coloca as folhas nas árvores, vai, filho, você consegue, se concentra. Certo? A força está com você. Não! O texto mesmo nos fala que ele foi o meio da criação. O instrumento da criação. João 1:1. No princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo que foi feito por meio dela. E nada do que existe existiria se não fosse Jesus. E para completar, meus irmãos, ele não apenas criou todas as coisas. Diz o texto, ele sustenta com a sua destra poderosa. Então, querido, as moléculas do seu corpo estão unidas. É por causa da física. Não, é por causa de quem criou a física. Os átomos continuam girando por causa do poder de Deus. É o que diz o texto. É por isso que teve um cientista, mas eu não sei se alguém pode me corrigir, ou me lembrar, melhor dizendo, a quem disse isso, que um pouco de ciência faz de você um ateu. Muita ciência faz de você um cristão. Quer ver uma comprovação disso? Quem você acha que seria o nome na comunidade científica mais unânime, que se você pegar 100 pessoas, esse estaria com o nome mais importante da história da ciência? Hã? Newton, sem dúvida nenhuma. Sir Isaac Newton. Agora, você sabia que para cada livro de ciência que Newton escreveu, você tem 15, 20 tratados teológicos? Ele era muito mais teólogo do que era cientista. Sim, aquele que criou as leis da termodinâmica, criou não, né? Escreveu a lei da termodinâmica e tudo mais. As leis de Newton. O nosso irmão em Cristo se preocupava muito mais com teologia do que com ciência. Rapaz, eu fico pensando, o cientista ateu deve se morder com um negócio desse, não é não? Quer se enforcar no pé de tomate. De raiva. Vai morrer bem devagarinho, né? Porque tem que esperar o pé de tomate. Não vai crescer muito. Ele não consegue compreender como uma mente tão brilhante, talvez a mente mais brilhante da história da humanidade, cientificamente falando, podia acreditar nesses mitos, nessas crendices, nessas superstições. Por quê? Porque muita ciência como ele o fez cada vez mais compreender o Criador do universo. Número 3, meus irmãos. João 1 e 14, como nós já lemos. Vamos lá de novo. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Alguém não sabe o que significa a palavra unigênito? A palavra unigênito, meus irmãos, ela é unicamente usada a respeito do Senhor Jesus. Ela é usada 2, 3 vezes no Novo Testamento inteiro, certo? E a palavra significa o único gerado, como está em português. Eu até acredito, não sei, que ela nem existia. Ela é criada na língua moderna para traduzir aquilo que a língua antiga quer dizer. O único gerado, certo? Pastor, mas se ele foi gerado, significa que ele foi criado? Não. Porque a Bíblia fala claramente da diferença entre criação e geração. Tanto que o credo apostólico, meus irmãos, o credo, se não me engano, niceno, ele vai dizer que ele é eternamente gerado, certo? Ele provém do Pai eternamente. Ele não teve um momento em que o Pai o gerou, mas na eternidade anterior, ele foi eternamente gerado pelo Pai. 4, esse aqui só tinha um jeito dos testemunhos de Jeová passarem. Aliás, tudo isso aqui ele teve que adulterar. Mas na Bíblia dos Testemunhos de Jeová eles adulteraram gravemente esse versículo de Tito. Vamos lá, irmãos. Tito 2,13. Juntos. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como isso aqui, meus irmãos, é uma sinuca de bico a respeito da divindade de Cristo, eles alteraram o texto todinho para dizer, se não me engano, a manifestação de Jesus Cristo, grande é Deus, o nosso Salvador. Eles mudaram totalmente o texto. Qualquer aluno de grego 1 diz assim, esse cara não sabe traduzir grego não. Porque não traduziram mesmo. Eles adulteraram para favorecer... Oi? Se eu não me engano, eu tenho a Bíblia, a tradução do Novo Mundo em casa, mas não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano eles colocaram
a manifestação do nosso grande Deus e de Jesus, o nosso Salvador, alguma coisa assim. Eles mudaram. O importante para eles é não deixar o texto falar que Jesus é Deus. Você sabe muito bem que no texto anterior que nós lemos, eles mudaram o pronome para o pronome indefinido. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era um Deus. Eles adicionaram ali. Que, de novo, não passa numa exegese bíblica com responsabilidade. Tá? Muito bem, irmãos. Essas são algumas declarações sobre a divindade, a deidade de Cristo no Novo Testamento. Número 3. O Cristo que é Salvador. Deixa eu dar uma calculada aqui, meus irmãos. Acho que dá para a gente terminar isso aqui hoje. Tem pouca coisa. Vamos lá. João 1:29. Vamos juntos, irmãos? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, de acordo com esses textos, meus irmãos, ele é o Salvador, o Redentor, né? Aquele que vem resolver o maior problema do ser humano. Qual o maior problema do ser humano, irmãos? É a pobreza? Não. É o racismo? Não. É a desigualdade social? Não. Não. O maior problema do ser humano é o pecado. Todos os outros problemas que você puder pensar nascem no maior problema do ser humano. Todos. Então, se você ajuda alguém apenas num nível emocional, apenas no nível físico, você ajudou, com certeza absoluta. Mas essa pessoa continua perdida em seus pecados e delitos. Tá? Então, aí está a declaração de João Batista, né? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que ele tira o pecado do mundo? Ele tira redimindo pessoas que um dia viverão em um novo mundo sem pecado. É um processo que começa na encarnação. Na verdade, começa muito antes, mas ok. Começa definitivamente na encarnação. É realizado na cruz, mas só vai se consumar, finalmente. Novos céus e nova terra, onde o pecado não mais existir. Certo, não me entenda mal. A obra de redenção está consumada. Tetelestai, as últimas palavras da cruz, ok? O que eu estou me referindo, irmãos, é que o plano redentivo de Deus, acho que eu vou mudar a palavra aqui, consumado, talvez não seja melhor para esse contexto, mas o plano redentivo de Deus se encerra na eternidade futura, ok? Onde o pecado vai ser completamente destruído. Porque talvez você já tenha se feito essa pergunta: pastor, o que impede, depois de tudo acabar aqui, depois da última página da Bíblia, de tudo acontecer de novo? É a ideia, meus irmãos, bíblica, de que nós vamos ser preservados do pecado. O pecado será cancelado definitivamente e para todo sempre. Ok? João 6,35, vamos lá juntos. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. É claro que Jesus não está falando de fome ou sede físicas, mas ser saciado eternamente, porque ele é o pão da vida. E João 14,6, que nós acabamos de ler, mas vale a pena ler de novo. Vamos lá? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão em Cristo, não tenha medo de pregar uma mensagem, ainda que de forma amorosa e graciosa, uma mensagem verdadeira do Evangelho. Certo? Se você tentar ser politicamente correto diante do seu amigo espírita, diante do seu amigo, sei lá o que ele acredita, você negligenciará a verdade do Evangelho. Não existe reencarnação. Com amor, com jeito, conduz essa pessoa a que ela possa ter a conclusão. Pergunte se há reencarnação porque Jesus nunca falou dela. Se há reencarnação, para que Jesus morreu? Provavelmente ele tem uma ideia do porquê que Jesus morreu. E errada. E você pode conduzir biblicamente essa pessoa a uma compreensão correta. Certo? Nós estamos discutindo também lá sobre, como eu falei, limbo e purgatório, como que essas ideias da religião católica anulam a cruz de Cristo. Se a cruz não é suficiente, você precisa de um outro instrumento para salvação. E aí eles inventam o limbo, o purgatório, a missa, ou qualquer outro sacrifício complementar ao sacrifício de Cristo. Isso, meus irmãos, é completamente antibíblico.
A Bíblia fala claramente da suficiência da redenção. Quando nós lemos o conjunto desses textos, nós vemos que já está feita a obra de redenção. E você precisa, com amor e com carinho, mas com verdade, conduzir as pessoas a essa compreensão. Ok? Bem, vamos falar um pouquinho para terminar, meus irmãos, de algumas posições que o nosso Senhor ocupa. O rei que vem para governar. Segundo Daniel 7,14, Cristo recebeu 3 coisas. Quais são elas? O que diz Daniel 7,14? Não temos aí o texto. Desculpe, temos sim, está lá embaixo. Clica uma vez. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Pode clicar? Autoridade, glória e reino. Perceba a referência bíblica. Daniel 7,14. Lá no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias receberia autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é o domínio eterno e não acabará, e seu reino jamais será destruído. É muito interessante, meus irmãos, como que Daniel está falando do futuro, certo? E aí ele usa verbo no passado. Todos os povos de todas as línguas e nações o adorarão. Passado. Não adorarão, adoraram, com a M no final. Porque ele está dizendo assim, essa profecia é futura, mas pode levar para o banco que está garantida. Vai acontecer. Há muitas ocasiões assim na Bíblia, tanto no Antigo e no Novo Testamento, em que tratam profecias como algo que você já viu acontecer, apesar de serem para o futuro. Então, meus irmãos, autoridade, glória e reino são profetizados a respeito dele. Letra B. E o que ele mesmo disse aos seus discípulos em Mateus 25, 31 a 32? Lá está o texto, irmãos. Vamos lá? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Eu não gosto desse Jesus, que faz acepção de pessoas. Quantas vezes você já ouviu falar das pessoas pegarem o texto de Atos, Deus não faz acepção de pessoas, se Atos 10, 9, 10, e dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Aí eu já respondi, faz sim. Mas o texto diz, leia o contexto. O que Pedro está falando, irmão? Está na casa de Cornélio. Ele está dizendo, agora compreendi que Deus não é Deus só dos judeus, mas é Deus dos gentios também. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, é tão simples você ler o contexto. Mas Deus faz sim acepção de pessoas quando Ele vai separar os justos dos injustos, as ovelhas dos bodes, aqueles que estarão à sua esquerda e à sua direita. Ok? Então o texto fala claramente, meus irmãos, do rei que vem para determinar o que vai acontecer com os homens. Inclusive está no credo apostólico, né? Que está à direita de Deus, da onde vem para julgar vivos e mortos. Certo? Letra C. Quando Cristo ascendeu aos céus, 40 dias após a ressurreição, o que eu completei ali, né? Os anjos disseram aos apóstolos. Porque na sua apostila está dizendo o seguinte, o que ele disse aos apóstolos. Só que não é ele que diz. Tá? Corrija aí, por favor. São os anjos, os 2 varões vestidos de branco que aparecem. Porque diz o texto lá, o que eles disseram? O que eles disseram são os 2 varões. Está no versículo 10. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então o que esse texto está falando, meus irmãos, a respeito de Cristo quando ele ascendeu? Que ele vai voltar. E eu sei que você já ouve falar muito sobre isso, particularmente você ouve várias vezes na nossa igreja, mas você já parou para pensar, meus irmãos, que não há absolutamente nada que impeça a volta de Cristo acontecer hoje? Esse é um grande problema de quem estuda profecia. Ele começa a dizer, olha, lá em Jerusalém brotou a rosa dos 7 dias, que diz a profecia que tem que ter para Jesus voltar. A propósito, não existe rosa dos 7 dias. Eu estou dando apenas um exemplo ad absurdum. Porque o pessoal fica coletando informações da Terra Santa e começa a dizer, agora vai, agora Jesus volta. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, meus irmãos. Não existe a necessidade de absolutamente nada acontecer para que Jesus volte, a não ser o arrebatamento da igreja. Jesus pode voltar, pode arrebatar a sua igreja antes do final desta EBD. Certo? A questão é, eu e você vivemos à luz dessa verdade?
Você vive hoje como se Jesus fosse voltar? Tem aquela velha pergunta, né? Você vive hoje como se Jesus fosse voltar amanhã? Eu vou piorar. Você vive hoje como se Jesus fosse voltar hoje? Pastor, mas todo o cenário que precisa lá na tribulação acontecer e tal, ele é capaz, meus irmãos, de colocar aquilo em cena, em semanas, em meses, se for necessário. Ok? A única coisa que ele certamente não fará, porque não é natural, é criar o anticristo um dia para o outro. Quando nós estudamos sobre escatologia, eu falei uma coisa muito interessante. Falei assim, olha, o anticristo já está vivo. E já morreu. E já nasceu. E já morreu. Deixa eu explicar. Satanás, meus irmãos, não tem controle sobre a história da humanidade. Ele não tem como prever o que vai acontecer. Se o filho não sabe o dia da volta, imagine Satanás. Ele está mais perdido que cachorro dia de mudança. Então, se o anticristo será um instrumento de Satanás, Satanás está sempre na história tentando criar um anticristo. Você está entendendo a minha linha de raciocínio? Então, hoje, o anticristo está vivo. Mas ele também estava vivo no ano 1100. Ele também estava vivo no ano 300. Só não era a mesma pessoa. Sempre existiu uma pessoa na história da humanidade com a capacidade de preencher este papel na história da humanidade. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque o Senhor da história é Deus e não Satanás. Quando o Senhor da história permitir, Satanás usará um líder mundial para enganar o mundo e unificá-lo ao redor de algum tipo de necessidade ou causa que vai fazer com que o mundo realmente se una de tal maneira que vai proporcionar tudo aquilo que você tem lá em Apocalipse. Ok? 75, 80% do livro de Apocalipse trata dos anos da tribulação e tudo aquilo que vai acontecer lá. Mas, voltando para o nosso texto, né? A bendita esperança da volta de Cristo deve acalentar e impulsionar o nosso coração a cada dia. Letra D. Descreva o retorno de Jesus Cristo. Vamos ler, meus irmãos, com satisfação esse texto? 2 Tessalonicenses 1, 7, parte B até o versículo 10. Vamos lá? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. É um texto maravilhoso. Que texto tremendo, meus irmãos. E ainda vai ter espetáculo, com chamas flamejantes. O quê? Pirofagia? Não é pirotecnia? Pirofagia não é engolir fogo? Não, ninguém vai engolir fogo não, irmão. Pirotecnia, né? Espetáculo de fogo. Mas passou perto, vou lhe dar um 7. Valeu pelo esforço. Um espetáculo de fogo para tudo quanto é lado. Porque os habitantes da terra vão se borrar. Pastor, mas por que Jesus tem que fazer isso? Porque os habitantes da terra, nesse momento, meus irmãos, em enorme número, terão seguido o anticristo. Então, é para eles se borrarem. Porque aquele espetáculo de pirotecnia é a sua ruína e o seu fim. Todos são os inimigos de Deus naquele momento, mortos na volta de Cristo. Mas aí eu vou entrar em escatologia e não é o nosso tema. Vamos lá, meus irmãos, para encerrar, última página. Nossa aplicação, nós vimos que Cristo é Deus, vamos lá? Vimos que Ele é Salvador e que Ele é Rei governante. Então, para encerrar o nosso tempo hoje, letra A. À luz de tudo isso, como você pode se preparar melhor para a segunda vinda de Cristo? 2 de Pedro 3,14. Vamos ler juntos, irmãos? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Deixa eu deixar uma coisa bem clara.
Eu sei que não é a maioria de nossa igreja, mas como eu disse, tem gente nova convertida, gente que veio de outras igrejas. Não há a mínima possibilidade de no arrebatamento da igreja crentes verdadeiros ficarem, certo? O corpo de Cristo é levado inteiro. Não fica nenhuma cutícula para trás. Pastor, mas tem gente que acredita nisso? Fizeram até meme. Pegaram o Capitão Nascimento lá, Tropa de Elite. Tem aquela cena que ele vai subir o morro e diz, vai subir ninguém! Vai subir ninguém! A cena é ótima, né? Porque ele põe aqueles PM tudo pelego lá no lugar dele, tudo morrendo de medo, e sobe os caras para resolver o problema lá. Eles pegaram essa cena aí e disseram assim, se tiver em pecado, não vai subir ninguém. Jesus da glória. De onde as pessoas tiram isso? Eu chamo isso, meus irmãos, de doutrina de terror. Olha, Jesus volta e você vem, você fica. Tem até o pessoal brinca, né? Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Aí a pessoa diz, vou. Ah, irmão, não vou ficar não, eu vou. Como é que é? Qual é que é o nome da igreja? Jesus voltou, eu fui, tu ficou. Mas isso é uma coisa verdadeira? Não. Puxa a cordinha para o mundo que eu quero descer. Ou subir, né? Melhor dizendo. Não, irmãos, o arrebatamento envolve toda a igreja. Pastor, mas aquele crente fraquinho, né? Que está faltando a igreja. Aquele crente que não é dizimista. Tem tudo isso, mas eu não estou brincando, não. Tem cada tipo de aberração do meio chamado evangélico que você fica boca aberto. A salvação é pela graça. Não existe mérito na salvação. E o arrebatamento é parte do processo de redenção. Por isso que os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados. Porque toda a igreja, olha o detalhe que Paulo fala, os mortos em Cristo, certo? Ressuscitarão. Não é a ressurreição dos ímpios nesse momento. Tá? Então é importante destacar isso. Então, aí está, meus irmãos, a orientação de Pedro. Vida de santidade. Viva a santidade hoje, como você hoje fosse encontrar com o seu Senhor. Não é uma boa política de vida para todos nós. Não é um enorme desafio para todos nós. Ver hoje, como Cristo fosse voltar hoje, fosse me encontrar com o meu Senhor hoje. Quer ver só? Lembra da história que eu falei semana passada, do Pato Donald, né? Até errei, né? Porque ela não estava com creme na cara, não. Era só aquela cara, bob na cabeça, olheira, e infelizmente o bigode, o cigarro no canto do bico dela, porque ela não tem boca, né? Do bico dela. Até botei o vídeo no grupo da igreja para dizer que eu não estou mentindo. O desenho animado realmente existe. Mas lembra que eu falei que você vai na casa da namorada, chega lá, tá toda bonita, né? Toda cheirosa. Nossa, parece que acabou de sair do salão, olha que coisa e tal, né? Aí quando casa, a realidade não é bem assim. A realidade é outra. Mas que nós pudéssemos, meus irmãos, não encontrar o nosso Senhor, em que a nossa realidade sempre fosse bonito, cheiroso e penteado. Bem vestido, tem até cor, com vestes brancas de santidade. Porque ele merece, porque ele é digno. A vida assim, meus irmãos, de minha parte, não é legalismo, não é religiosidade, é uma declaração de amor. Eu amo o meu Senhor mais do que eu amo o meu pecado. Eu amo o meu Senhor mais do que eu amo os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu quero fazer com a minha vida. E a perspectiva, meus irmãos, na verdade, inclusive, o meu professor escreveu isso no título do seu livro, A Escatologia e a Vida de Santidade. Lembra que nós estudamos aqui há 7, 8 anos atrás esse livro? A maior lição da escatologia, meus irmãos, não é de ficar discutindo em post do Facebook. A maior lição da escatologia é, 2 de Pedro 3,14, viver hoje como se eu fosse encontrar com o noivo hoje. Ver de maneira santa, de maneira justa, porque ele pode voltar hoje. Última pergunta da nossa lição, o que, letra B, você pode fazer ainda esta semana para reconhecer quem ele é? Olha o que Apocalipse 5 nos ensina. Então, vamos ler juntos, irmãos. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz.
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. As coisas que eu acho mais interessantes, irmãos, desses anciãos, eles são 12 e mais 12, representando os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não sabemos exatamente quem eles são, quem são exatamente esses 12 que representam o Antigo Testamento, não sabemos quem são esses 12, não sabemos se de repente são os 11 mais Paulo, se são apenas os 12, incluindo Matias e Paulo, nesse caso fica de fora. Isso você nunca vai saber num curso de escatologia, porque a Bíblia não diz. Mas é óbvia a representação dos 2 testamentos aí. É onde você pode chegar na sua interpretação. Mas o mais impressionante não é ficar discutindo a identidade deles, é o que eles fazem. Eles recebem, meus irmãos, por mérito, coroas. Pastor, mérito? Sim, o cristianismo é também meritocracia. Ou você nunca ouviu falar de galardão? Ninguém que dá um copo de água em meu nome é um profeta, deixa de receber pelo copo de água. Isso não é mérito? É o mérito que Deus graciosamente decidiu dar aos seus santos. É por isso que ele diz o maior e o menor no reino de Deus. Tudo isso não está na sua Bíblia? A diferença, meus irmãos, é que você entrar na ilusão de achar que você conquistou aquilo por própria força. Aí você está difícil de entender. É o mérito que a graça lhe capacita a conquistar. Ok? E aí o que acontece, meus irmãos, com a coroa que eles recebem? Eles pegam as coroas, tiram de sua cabeça e depositam aos pés do Cordeiro. É incrível, meus irmãos, a profundidade do ensino ali. Senhor, o Senhor me deu tudo isso. Mas como eu teria se o Senhor não me tivesse dado? Então eu quero devolver para ti. É o que está lá na oração, meus irmãos. Da consagração do templo, dos materiais da consagração do templo em Crônicas. Nós te damos e das tuas mãos nós tínhamos recebido. Então, se por acaso você vem, né, que está o nosso gasofilácio agora servindo de porta-água para mim. Se você vem ao ofertório, meus irmãos, com algum senso de autorrealização, eu peço em nome de Jesus que você se arrependa profundamente. Se você faz aquela oferta ou dízimo, como você quiser chamar, achando que você está impressionando Deus de alguma forma, se você prega, se você ensina, se você serve, se você traz um copo d'água achando que você está impressionando Deus de alguma forma, se arrependa profundamente. Porque na história da criação da humanidade, Deus só ficou impressionado com um ser humano, aquele que é objeto do nosso estudo nessa manhã. Eu tenho absoluta certeza que Deus contava vantagem para os anjos sobre o seu filho o tempo todo. Gabriel, vem cá. Vem assistir aqui o que meu filho está ensinando lá nesse sermão. Perceba como as pessoas o admiram. Mais adiante, quando essa admiração vai ser mais verdadeira, quando vão saber realmente quem ele é, percebam como os homens o adoram. Foi isso que eu planejei. Com ele, o nosso Deus estava realmente impressionado. Conosco, quando nós fizermos tudo o que temos que fazer, nós vamos ganhar um título. Tem gente que gosta de título, né? Faz cartão, põe embaixo. Faz o cartão, põe lá seu nome. Embaixo você vai escrever o quê? Alguém sabe? Servo inútil. Quando você for dar o seu telefone para alguém, entrega esse cartão. Talvez seja um ótimo motivo de evangelismo, né? Para provocar ali a pessoa. Olha, eu já vi o pessoal escrever de tudo, assim, doutor, comendador, sei lá o quê, mestre, blá, 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 reverendo, né? Servo inútil. Esse eu nunca vi, não. Talvez seja uma forma de você provocar ali oportunidade para evangelismo. Hoje nós vimos então, meus irmãos, sobre essa pessoa maravilhosa.
aquele que eu espero seja a pessoa mais importante da sua vida, mais importante do que a sua esposa, mais importante do que o seu esposo, mais importante do que os seus filhos, mais importante do que os seus pais. E o nosso desejo, meu irmão, num estudo que pode parecer mecânico, né? Tão factual assim, mas que você cresça cada dia em amor por Jesus. É isso que move a fé cristã, a fé de Cristo, a fé em Cristo. É isso que moveu o apóstolo Paulo. Meu desejo é conhecê-lo e participar dos seus sofrimentos. Nós sejamos movidos, meus irmãos, a cada dia a conhecer ao Senhor nesse nível e nessa paixão que é movido por esse conhecimento. Oremos. Deus querido, muito obrigado por verdades maravilhosas, num estudo ainda pequeno da pessoa do Senhor Jesus. Muito obrigado pelos heróis, os campeões, nossos irmãos em Cristo, que ao longo da história protegeram estas verdades, defenderam muitas vezes, à custa da própria segurança, reputação, conforto e até da própria vida. Muito obrigado, Deus, porque as falsas ideias sobre Jesus foram destruídas ao longo dos anos. E a Tua palavra principalmente preservou a verdade sobre Ele. Abençoa, Deus, a continuidade desse estudo, onde vamos aprender ainda mais sobre o que Ele fez por cada um de nós. Damos um dia de descanso, uma noite onde possamos estar juntos aqui para adorar a esse Jesus maravilhoso, que nos trouxe das trevas para a luz. Aquele que nos ama e com seu sangue nos redimiu, como registrou o apóstolo João. Em nome dele nós oramos, em nome dele nós louvamos o Senhor nessa manhã. Amém e amém.